Bem com vocês? Tia tá bem. Hoje Tia trouxe mais uma história para vocês, crianças, de uma história linda e muito especial para vocês guardarem no coração. Bora lá! Mas antes de a gente começar nossa história de hoje, vamos olhar lá em Apocalipse, abrir nossa Bíblia lá em Apocalipse para vocês guardarem no coração. Capítulo 1, versículo 3. Tia vai ler para vocês. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas. Bom, a nossa história de hoje se encontra lá no livro de Mateus, capítulo 13, versículo 1 ao 23. Bom, nossa história de hoje vai falar sobre o semeador. Jesus, em mais um dos seus ensinamentos, ele falou sobre a parábola do semeador. E um certo dia, o semeador saiu a semear. E as sementes caíram à beira do caminho. Veio os pássaros, e crianças, os pássaros comendo a semente. O outro caiu entre as pedras, mas devido ao calor, o sol que estava muito quente, elas tentaram até crescer, mas veio as pedras e as sufocaram e elas não cresceram, crianças. Olha aqui. A outra semente caiu entre os espinhos. Crianças, ela tentou crescer um pouquinho, mas os espinhos foi e as sufocaram também. Mas teve uma que caiu em terra boa e ela cresceu e deu muitos frutos. Então, Jesus começou a explicar para aquele povo. Olha aqui Jesus explicando. E ele disse: a semente é a palavra de Deus. Olha aqui, crianças. A semente é a palavra de Deus. E a que caiu à beira do caminho são aquelas pessoas que ouvem a palavra, mas se deixam levar pelas tentações. Olha aqui o coraçãozinho meio que perdido, né, crianças? Aqui sem dar muita atenção, né, a palavra do Senhor. Então, o segundo caiu num terreno cheio de pedras, como vocês já viram, né, crianças? Caíram num terreno cheio de pedras. Cheio de pedras, simboliza aqueles que recebem a palavra, mas não têm força de vontade, não são constantes e o efeito da palavra dura pouco. Olha aqui. E o outro coraçãozinho, crianças, olha aqui. E o terceiro caiu entre os espinhos, que representa aqueles que ouvem a palavra, mas são sufocados pelas preocupações com as riquezas e os prazeres deste mundo. Olha só o coração. Mas o coração preocupado com as coisas do mundo. E o último, que caiu em terra boa e deu muito fruto, representa aquele coração que ouve a palavra de Deus e aguarda em seu coração. Então, crianças, vocês gostaram da história de hoje? Nós temos que ter o coração igual a esse aqui,
que dá ouvido à palavra do Senhor e depois dá muitos frutos. Que Deus abençoe vocês e aguardem a próxima história. Beijo da tia!